Oi, professor. Boa noite, ela disse que chega às 7 horas para uma aula online agora. Pronto, peraí que eu vou mandar mensagem e vou lhe passar o contato dela. Ela disse que ia chegar às 7 horas. Pronto, já vou lhe passar então. Valeu.
É, Aline, até eu queria perguntar uma coisa. Vocês conseguiram para mim uma conta no Swap Homologação para eu fazer essas videoaulas do Swap? Porque como a minha conta é de coordenador, quando eu for mostrar agora, eles vão ver mais ou menos como é, mas tem muita opção que eles não vão ter. Aí se tivesse uma conta no IF Homologação de aluno, quando vocês me matriculassem uma turma, eu conseguia gravar várias videoaulas disso, que aí eu disponibilizava. Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ver e me escutar aí? Vocês me confirmam. Então, eu sou o professor Danilo. Eu vou dar essa primeira disciplina, que é a Introdução aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Eu já trabalho com essa disciplina já tem um bom tempo. Eu sou servidor aqui do Instituto Federal de Roraima. Não sou do campus Boa Vista, do CBVZO que ela falou, sou do outro campus da capital. E primeiro eu vou apresentar o slide e falar um pouquinho da disciplina, falar um pouquinho da ementa do curso. E depois nós vamos seguir para a disciplina de fato, certo? Já adiantando aqui algumas coisas para vocês, assim que vocês tiverem acesso à sala do AVA, já tem diversos materiais de aula
gravados, então vocês já vão conseguir ver várias videoaulas. Tem o cronograma de encontros, tem os links das aulas. Eu vou explicar mais um pouco sobre isso quando chegar aqui do AVA. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só parar o vídeo aqui, porque quem é daqui de Roraima sabe que não dá pra gente forçar muito a internet, não. Então, vocês me confirmem assim que vocês conseguirem ver a minha tela. Então, pessoal, esse aqui é o plano de ensino da disciplina. Eu vou mostrar aqui um pouco por cima sobre ele. Ele já está no AVA, já vou mostrar onde é que vocês acham. E é importante sempre que no início da disciplina vocês conheçam o plano de ensino, leiam a ementa do curso para saber do que é que a disciplina trata, o que é que vocês vão aprender. Então, a ementa da disciplina, de fato, ela é isso aqui. Fundamentos teóricos e metodológicos da educação à distância. Educação à distância e aprendizagem online. Estudar à distância, ambiente virtual de aprendizagem e mídias interativas e sistema acadêmico. Aí vem exercícios, trabalhos e avaliações na EAD. Essa ementa ela é um pouco geral, então ela dá margem para você ir para muitos lugares. Então, por isso, eu dividi o curso em 4 unidades. A nossa disciplina vai ter 4 unidades. A primeira, que é essa que nós vamos ver essa semana, o foco delas é no ambiente virtual de aprendizagem e no SWAP. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o SWAP, vou falar um pouco sobre o AVA. Vocês vão ver que tem e-mail institucional para criar, já tem diversas videoaulas mostrando como realizar atividades dentro do AVA, os tipos de atividade, como essas atividades podem ser cobradas pelos professores, o que vocês precisam perguntar sempre que tiver uma nova atividade. Depois nós vamos para a unidade 2. Essa aqui ela tem o foco mais na educação à distância em si. Então, ele é um módulo, uma unidade um pouco mais teórica. Vocês vão conhecer a fundamentação histórica da EAD no Brasil e no mundo, vão ver um pouquinho da história, entender o papel de cada integrante. Então, tem o papel do professor, tem o papel do tutor, tem o papel do aluno, dos coordenadores. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso, sobre as tecnologias da informação e da comunicação, falar um pouquinho sobre como está a legislação atual da educação à distância no Brasil. Então, esse vai ser o foco da unidade que nós vamos começar na semana que vem. Na terceira unidade, que eu já acho mais interessante, nós vamos aprender um pouco sobre ferramentas para ajudarem vocês em disciplinas de educação à distância. Então, aqui vocês vão aprender sobre a metodologia Kanban, que é uma metodologia que eu gosto de usar. Tem um site que a gente consegue aplicar essa metodologia, ela ajuda muito quando você quer dividir as suas tarefas, visualizar essas tarefas de uma maneira mais simples para saber o que falta, o seu fluxo de trabalho. Vou mostrar também o Google Agenda e algumas outras ferramentas para ajudar vocês na hora dessas disciplinas. E por último, na unidade 4, são pequenas ferramentas que vão ajudar vocês na educação à distância, mas não tanto para se organizar. Então vocês vão aprender um pouco mais sobre pesquisa, como fazer uma pesquisa melhor, sites para vocês realizarem pesquisas acadêmicas. Como esse é um curso de pós-graduação, então o modo como se cobra é um pouco diferente. Vocês vão ter que fazer um TCC, então vocês vão ter que estudar a literatura daquele assunto. E aí como é que a gente acha essa literatura? Como eu consigo usar o Google para fazer uma pesquisa mais assertiva? Então vai ser esse tipo de ferramenta na unidade 4, juntamente com a parte de manipulação de PDF. Então, eu sei que às vezes o pessoal está muito tempo fora da sala de aula, não tem a prática de estar trabalhando online, muita gente trabalha mais presencial, e muitas vezes a gente tem que estar manipulando PDF, esse tipo de coisa, que dá um pouco de trabalho. Então eu tenho algumas videoaulas sobre como realizar essa manipulação para ajudar vocês no resto do curso, certo? Qual é a ideia da disciplina que eu quero que vocês tenham em mente? Essa disciplina, eu não estou aqui para, quero que vocês reprovem, não. Eu quero que vocês tenham essa disciplina como base para que o resto do curso seja o mais tranquilo possível. Então, já vou falar sobre os prazos, que são bem flexíveis. Então, eu quero que vocês usem esse momento dessa disciplina para ganhar confiança no ambiente virtual de aprendizagem e nas ferramentas que vocês vão precisar para o resto do curso, que é o que de fato vocês vão fazer. Vocês vão realizar uma pesquisa e vocês vão usar isso no dia a dia de vocês.
Então, a ideia dessa disciplina é que vocês se familiarizem com as ferramentas. Vocês vão ter a oportunidade de usar essas ferramentas de avaliação várias vezes de forma ilimitada, que é o que eu vou falar já já, exatamente para vocês poderem praticar, certo? Então, aqui tem as habilidades, não vou ler porque é muito grande, para a gente não perder tanto tempo, mas isso já vai estar no AVA. Tem aqui como são feitas as atividades, né, a divisão. Cada unidade vale 25 pontos, totalizando, como são 4 unidades, totalizando os 100 pontos da disciplina, certo? Aqui tem a parte das metodologias, os encontros síncronos, né? Nós vamos usar questionários, fóruns, tarefas. Então, aqui está delimitando bonitinho tudo que a gente vai precisar para a disciplina. Então, esse é o plano de ensino. Esse plano eu tive que apresentar ele para a coordenação do curso anteriormente. Então, todos eles já conhecem, já foi avaliado. E é o plano de ensino que nós vamos, de fato, seguir. Até aqui, tranquilo, pessoal? Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem, podem abrir o áudio aí, alguma coisa, que às vezes eu saio das telas e não consigo ver as mensagens, certo? Então, esse aqui é o nosso plano de ensino. Eu vou pular aqui para o slide, um pouquinho logo, para ficar mais fácil, certo? E aí eu vou voltando para o AVA já já. Então, como eu falei, o objetivo dessa disciplina é facilitar esse processo de aprendizagem, né? Já vou perguntar quem já está familiarizado com o Moodle, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem que nós vamos usar. Então, essa é a nossa ambientação. Né? Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o login do AVA, né? A tela inicial, como achar os cursos, e-mail institucional é o foco da aula de hoje. Então, esse aqui sou eu. Eu sou técnico em informática pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Não sei se tem ninguém aqui do Rio Grande do Norte, mas se tiver, meus conterrâneos. Eu sou licenciado em informática também pelo IFRN, então minha formação é de professor, de fato. E nesse período eu fiz um intercâmbio, na época pelo Ciências Sem Fronteiras e Engenharia da Computação, foi no Canadá. Até que atualizar, porque aqui eu já terminei. Né? Eu sou mestre em processamento gráfico e inteligência computacional pela UFRN. Então a minha formação acadêmica ela ocorreu no Rio Grande do Norte. Como eu peguei no finalzinho do mestrado uma parte de pandemia, né? Então teve sim um certo trabalho com a EAD, por isso que eu já estou bem familiarizado. Então vamos primeiro dividir. O que é que eu quero que vocês entendam? Vocês têm dois sistemas para mexer. O primeiro sistema que eu vou mostrar já já, ele é o SWAP. Né? O nosso SWAP, no Instituto Federal de Roraima, assim como no Rio Grande do Norte e alguns outros IFs que adotaram, ele tem como foco manter a sua vida acadêmica. Então, para a gente separar o que é papel do AVA e o que é papel do SWAP. No SWAP, você tem o seu registro enquanto aluno. Lá você vai ter seu boletim, você vai conseguir emitir declaração, histórico parcial, declaração de vínculo, você vai conseguir abrir chamado para resolver algum problema que você está tendo, acompanhar suas notas, sua vida acadêmica de fato, ela vai ser mantida no SWAP, esse é o nosso sistema. Eu vou fazer um estágio, ele é registrado no SWAP. Eu preciso abrir um processo para aproveitar uma disciplina que eu já paguei não sei aonde, no SWAP. Então, o SWAP ele é o nosso sistema. Nós vamos manter a nossa vida acadêmica no SWAP. E por incrível que pareça, nós vamos usar menos o SWAP. O SWAP é mais quando você tem algum problema, você quer verificar alguma nota. Né? Já vou mostrar como é que faz o primeiro acesso. Acho que vocês até já receberam, né, uma certa orientação, mas eu vou falar já já. E o nosso segundo é o nosso AVA. O que significa AVA? Está no curso, mas eu vou adiantar um pouquinho. É ambiente virtual de aprendizagem. Inclusive, alguns autores chamam de AVEA, com E antes do A. Ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Então, o nosso AVA, o objetivo dele é mais para as disciplinas. No AVA é que o professor vai colocar o material de aula, os métodos de avaliação, vai colocar um questionário, uma tarefa, vai dar avisos. Então, o nosso AVA ele serve para as disciplinas. Nosso foco, onde nós vamos estudar, onde vamos pegar o material de aula, onde vamos realizar as atividades, vai ser no nosso AVA. E o SWAP é para manter a nossa vida acadêmica, certo? Primeira coisa que vocês vão ter que saber. Eu acho que eles ainda estão, como acho que foi a Aline, não foi? Que avisou agora há pouco, que eles estão realizando a matrícula de vocês no curso.
Não sei se vocês já têm acesso ao AVA, mas provavelmente até o final da semana vocês vão ter. Mas eu vou mostrar o passo a passo aqui de como vocês entram, certo? O Swap e o AVA, eles são integrados. O mesmo login e senha que vocês usam no Swap é o que vocês vão usar para fazer a matrícula no AVA, certo? Então, até aqui tranquilo, né, pessoal? Alguma dúvida? Então, vou logo adiantando que normalmente eu tendo a falar um pouco rápido. Então, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem ligar o microfone e dizer, professor, dá uma freadinha aí. Eu sou um pouquinho acelerado. Então, qual é o site do Swap? Eu vou dar até um pouco de zoom aqui para ficar melhor de ver, mas é esse aqui, ó, swap.ifrr.edu.br. Então, esse é o Swap, certo? Se vocês colocarem no Google Swap, SUAP, espaço IFRR, e buscar, então, muito cuidado com o IFRR, porque esse Swap outros institutos federais também usam, inclusive o do Rio Grande do Norte, ele vai aparecer aqui na nosso primeiro lugar, swap.ifrr.edu.br. Então, vou clicar nele. E aqui vocês vão colocar o login e senha de vocês. Eu acredito que mandaram no grupo, se não mandaram, eu vou mandar para vocês também. Existe um tutorial desse primeiro acesso. No seu primeiro acesso, o que é que você precisa fazer? Se você já não recebeu a sua matrícula e a sua senha, né, que às vezes vocês, quando fazem a matrícula, já vão dizer, ó, a sua matrícula é essa e sua senha vai ser, sei lá, IFRN ponto o seu CPF. Acho que nos últimos editais eles não estavam mais fazendo isso. Como você realiza o seu primeiro acesso? Você vai vir aqui nessa opção de esqueceu ou deseja alterar a senha, né? Você vai clicar nessa opção e ele vai vir para essa tela. Nesse primeiro aqui você vai colocar o seu usuário, que é a matrícula que você recebeu, né? O seu número de matrícula. E nessa daqui de baixo você vai colocar o seu CPF. Então, digamos que eu colocasse aqui minha matrícula e o meu CPF. Você clica na opção Não Sou um Robô e ele vai enviar um link para você alterar a sua senha para o e-mail que você cadastrou. No caso aqui é porque o meu já está tudo ok. É só para exemplificar. Né? Vocês vão receber no e-mail que vocês cadastraram lá na matrícula um link para vocês alterarem a sua senha. E aí vocês vão colocar uma senha. Importante que vocês lembrem dessa senha, certo? E aí vocês vão ter acesso ao Swap. Então, deixa eu voltar aqui para a tela do Swap. Vocês vão ter acesso ao Swap. Até aqui tranquilo? Podemos seguir? Ótimo. Então, vamos lá. Recebendo a senha, né? Você já tendo a sua senha de acesso, o que é que vocês vão fazer? Coloca o seu usuário, coloca a sua senha e acessa. Aqui eu peço que vocês não se assustem, né? Foi por isso que eu falei com a Aline, agora há pouco, e com a Daniele, solicitando delas uma matrícula, né? Sem ser a minha de professor, para eu conseguir gravar algumas videoaulas sobre o Swap para vocês. Por quê? O meu Swap, além de ser de professor, atualmente eu sou o coordenador do curso superior de desenvolvimento de sistemas. Então ele tem muitas opções. Então vocês vão ver que quando vocês fizerem o login de vocês, ele é bem diferente do meu. Assim que eu conseguir um acesso a uma conta de aluno, eu vou regravar, vou fazer vários vídeos sobre como vocês vão se achar aqui dentro do Swap, mas aqui eu já consigo adiantar alguma coisa para vocês, certo? Então, esse aqui é o Swap. O meu ele está no tema escuro, porque eu gosto do tema escuro, mas eu vou dar um pouco de zoom aqui para explicar algumas coisas. Desse lado aqui nós temos esse menu lateral, que é basicamente onde vocês vão achar tudo que vocês precisam. Já já eu falo sobre esse menu. E aqui no meio tem algumas coisas, né? Tipo, tem um calendário acadêmico que você está registrado agora. Se você criou um documento e alguém pediu para você assinar, algum chamado seu, algum problema, ele vai aparecer aqui, né? Para você buscar. Então, se você descer mais, vocês vão ver que tem um calendário administrativo, tem o calendário acadêmico, né? O calendário de eventos, tem diversas opções. No geral, onde é que vocês mais vão mexer? Aqui na aba de ensino, né? Eu vou mostrar como
se locomover mais fácil aqui já já. E antes, como aqui eu não consigo mostrar, provavelmente assim que vocês abrirem o swap de vocês, esse primeiro botãozinho aqui, esse primeiro aviso em branco, vai ser solicitando para vocês criarem um e-mail acadêmico de vocês. Certo? Acho que até alguém aqui botou no chat que já criou o e-mail acadêmico. Então, assim que vocês entrarem, vai ter um nomezinho lá em cima, ó, clique aqui para criar o seu e-mail acadêmico. O que é que esse e-mail acadêmico é? Você vai escolher, vão ter algumas opções de nome, acho que o seu nome, ponto, o seu sobrenome, ou seu sobrenome, ponto, o seu nome, com um número, vai dar algumas opções. E esse vai ser o e-mail que você pode usar durante o curso. Né? Qual é a dica que eu dou? Normalmente, quando eu faço pós-graduação, eu uso o e-mail acadêmico para manter as coisas dessa pós-graduação, para acabar não bagunçando. Porque às vezes você tem o seu e-mail pessoal, aí no seu e-mail pessoal recebe coisa de trabalho, coisa de outro curso que você fez, coisa pessoal, e aí você vai se perdendo. Então, para eu me manter organizado, quando eu estava na minha pós, eu tinha o meu e-mail acadêmico da minha pós, e eu deixava esse e-mail para resolver tudo daquela pós. Então, se eu precisasse solicitar alguma coisa... Oi? Deixa alguém abriu o microfone. Pronto. Então eu usava esse e-mail acadêmico exatamente para cuidar das coisas do curso, para não misturar, né? Então preciso enviar alguma coisa, vou enviar para o curso do e-mail acadêmico. Sem contar que ele tem algumas vantagens. Por exemplo, o nosso e-mail acadêmico ele tem um armazenamento ilimitado no Google Drive. Já eu mostro como é que acessa ele. Então, assim que vocês entrarem no swap de vocês vão ver que aqui tem um botãozinho para vocês criarem um e-mail acadêmico, certo? De resto, vocês conseguem achar diversas coisas do swap simplesmente digitando aqui, eu quero abrir um chamado. Você digita chamado, nem precisei terminar, já apareceu aqui para abrir um chamado ou os chamados que vocês já abriram. Eu vou mostrar aqui como abrir um chamado já já. Mas o que é que vocês mais vão usar? Aqui na aba ensino, né, no meu vai ter diversas, vai ter muita coisa na verdade. Vai aparecer para vocês um botãozinho chamado Meus Diários, o meu boletim, na verdade, onde vocês vão conseguir ver todas as disciplinas que vocês estão matriculados. Então, quando chegar no final do período, é aqui que os professores vão lançar as notas. Eu vou até ver como funciona a chamada nessa pós, que acho que... Eu acredito que fazendo as atividades vocês já recebem não tem falta, né, no caso. Mas é aqui, né, nesse menu de ensino, que vocês vão achar lá o meu boletim. Né? Como o meu é de professor, então aparecem os diários dos outros professores, os meus diários, locais e horários de aula. No meu não dá para confiar tanto, porque ele tem muita coisa, certo? Outra coisa que vocês vão usar bastante também, se vocês vierem aqui vocês vão clicar no nome de vocês, né? Na conta de vocês. E vocês vão poder explorar mais um pouco o swap. Então é uma prática que eu aconselho vocês a fazerem. O de vocês vai ter acho que vai ter algumas opções aqui para emitir documentos, que no meu não tem, né, o meu de professor. Assim que eu tiver acesso a essa conta, eu vou gravar o vídeo fazendo essa função. Aqui no meu aparecem os dados pessoais, os dados de trabalho, né? O que eu já fui de funções, se eu sou professor, sou coordenador, o meu é um pouco diferente. Mas o de vocês vai aparecer sim um botãozinho onde vocês vão conseguir emitir documentos. Então, aquilo que ela falou que vocês já conseguem emitir documentos é por aqui. Vocês vêm no swap, clicam na foto de vocês e vai ter a opção lá de documentos. Vocês conseguem emitir histórico parcial, declaração de vínculo, né? Quer dizer que neste momento você está matriculado como um aluno de pós-graduação do Instituto Federal de Roraima. Vocês conseguem alterar a foto de vocês. Então, aqui já dá para fazer a emissão de alguns documentos, certo? E outra coisa que vocês vão fazer bastante no swap, eu espero que não precisem, mas que normalmente os alunos fazem é abrir o chamado. O que é o chamado? Vocês podem ter algum problema durante o curso. Falei aqui e não consegui resolver lá com o meu tutor, nem com o professor, porque eu não apareci matriculado em tal disciplina. O modo como o swap lida com isso é você abrir um chamado. Esse chamado ele vai para um setor responsável e esse setor vai analisar a sua situação e tentar resolver o quanto antes. Né? Então, o chamado no swap é isso. Como abrir um chamado? Vocês vêm aqui em
no menu, nessa barrazinha de pesquisa, e vão digitar chamado. E você tem a opção aqui de abrir um chamado. Eu vou fazer o processo com vocês aqui. Então, essa aula está sendo gravada, não se preocupem. Com uma nova conta eu já vou gravar mais videozinhos curtos sobre como mexer no Swap. E aqui, ó, quando você vem na área de chamado, você tem diversas áreas. Ah, eu estou com problema de gestão de pessoas. Aqui é mais os professores que entram, né, os servidores. É tanto que aqui eu consigo fazer chamado sobre se tiver um ar-condicionado com problema, um prédio com problema. Né? Aqui vocês têm uma área específica para educação à distância, outra para emissão de documentos. Ah, tentei emitir um documento e não consegui. Como é que eu faço para resolver, professor? Vem no Swap, abre um chamado aqui na área de documentos e você vai solicitar o documento que você quer. Tem a área que é o que os alunos mais usam, que é a de registro acadêmico, que é essa que eu falei, eu preciso trancar o curso, eu quero sair do curso, eu preciso de uma segunda via de uma declaração, eu preciso fazer um aproveitamento de disciplina, eu perdi uma prova e quero solicitar uma segunda chamada. Então, tudo isso vocês veem aqui no registro acadêmico. Então, vocês têm os chamados relacionados a aluno, a cursos, matrizes e componentes, se você não está matriculado em um componente, ou se você acha que foi matriculado errado. Problemas com o próprio sistema acadêmico, você tentou acessar e deu problema, minha matrícula não funciona, eu já tentei refazer a senha, esse tipo de coisa, e problemas com turmas e diários. Então, aqui nos chamados, é a área que vocês têm para resolver esse tipo de problema, né? Para informar a instituição que vocês têm um problema que vocês estão tentando resolver, certo? Então, no Swap, no geral, essas são as principais funções que vocês vão usar. Emissão de documentos, verificar as notas, mas normalmente é mais no final do curso, e a parte de chamados se necessário. Tá bom, pessoal? Boa pergunta, Júlio César. Eu vou solicitar do pessoal da reitoria como é que está sendo essa questão do e-mail acadêmico. Quando eu fiz a minha pós-graduação, o e-mail ele durava, acho que até hoje ainda tem um e-mail do meu mestrado. Mas me lembre de qualquer coisa, se eu não responder até a próxima aula, falar com a sua tutora para me lembrar que eu vou mandar uma mensagem para o responsável do setor de TI daqui do Instituto Federal para saber como é que está sendo o gerenciamento dessas contas. O ideal é que esse e-mail ele seja assim, né? Algumas encerram, porém vocês acabam perdendo algumas coisas. Então, o ideal é que não se encerrem, né? Por isso que eu vou perguntar como é que está sendo essa política daqui do Instituto Federal de Roraima, né? Por quanto tempo eles vão manter, se tem um limite de anos, se é assim que encerra o vínculo. Eu vou perguntar do setor de TI e eu repasso para vocês, não se preocupem, certo? Mas, no geral, sobre o Swap é isso aqui. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, vamos aqui agora para o nosso AVA. Para o AVA, pessoal, eu vou sair aqui do AVA primeiro, que eu quero dar uma dica para vocês. Primeiro eu vou fechar aqui o meu AVA. Eu não sei o que acontece, na verdade eu nem sei nem se já corrigiram isso aqui. Qual é o site para acessar o AVA? Eu vou deixar aqui no chat já para vocês. Mas o site é ava.ifrr.edu.br. Porém, se eu vier aqui no Google e colocar AVA IFRR somente, ele não me acha na busca como a primeira opção o nosso AVA. E eu acho isso um problema. Isso já acontece há algum tempo, eu já relatei isso algumas vezes. Quando eu coloco aqui no Google AVA IFRR, ou AVA Swap, acho que não é só, não tem Swap, né? .edu, qualquer coisa, ele acha, mas assim de uma maneira muito, né, muito diferente. Ele acha a opção de você resetar a sua senha. Então, por via das dúvidas, eu peço que vocês tentem gravar o endereço, né, como achar o nosso AVA. O endereço é esse, ava.ifrr.edu.br. Então, esse é o endereço do nosso AVA, certo?
ava.ifrr.edu.br, que nos traz para esse site aqui, que é o que eu coloquei aqui no nosso slide, certo? Aqui eu coloquei também aqui a tela do primeiro acesso ao swap. Já vocês vão ter acesso a esses slides, certo? Então, vamos seguindo aqui. Assim que vocês forem matriculados, já eu vou ver se vocês já estão matriculados na turma, né? Pode ser que vocês tentem fazer o acesso ao AVA agora e não consigam, porque foi aquilo que a Aline falou. O gestor do nosso AVA, ele ainda está fazendo o processo de incluir vocês na base de dados para que vocês consigam fazer login. Então, até o momento, eu não tenho certeza se vocês já conseguem acessar, tá bom? Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar a mesma matrícula e senha do swap aqui no AVA. No primeiro quadradinho, a matrícula, no segundo quadradinho, a senha. Né? O meu aqui está um pouco diferente porque o meu usuário aqui ele é feito com o CPF e não com a minha matrícula. Mas o de vocês vai ser com o mesmo login e a mesma senha do swap, certo? Feito isso, vocês vão clicar em acessar. E essa daqui é a tela inicial do AVA. Vou falar sobre ela aqui, tá bom? Na parte de cima, você tem um menu, né? Página inicial, painel, meus cursos, minha unidade, se você já fez cursos em mais de uma unidade do Instituto Federal, e alguns serviços, né, como a biblioteca virtual, já tem aqui o link para o swap, um link para as normas da ABNT. Você tem também aqui uma barrazinha de busca, né? Se você quiser buscar alguma coisa no site, algum termo, né? Alguma coisa que você quer achar de forma mais rápida. As suas notificações, né? Se você recebeu alguma atividade, algum aviso que o professor colocou. Se o professor corrigiu alguma atividade e quer notificar que essa atividade foi corrigida, vocês vão conseguir achar por aqui, né? As mensagens, né? Se alguém mandou mensagem para você, vai chegar por aqui. E o seu menu, né? Aqui tem para você alterar alguns dados do seu perfil, ver suas notas, calendário, mensagens ou sair da sua conta. Né? Essa aqui é a página inicial, né? Ela fala um pouquinho, bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Essa mensagem aqui é do pessoal do Instituto Federal, então essa aqui não é minha, não tem nada a ver com minha sala. Mas aqui tem alguns recursos sobre o AVA, certo? E embaixo os seus cursos. Pessoal, até aqui dúvidas? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Estão conseguindo me escutar? Pronto, então vamos seguir. Qual é a dica que eu dou? Normalmente, quando eu entro no AVA, a primeira coisa que eu faço é vir aqui em meus cursos, certo? Aqui vocês vão achar todos os cursos que vocês estão matriculados. No meu, tem vários, porque eu já dei aula, essa disciplina, uma disciplina parecida com essa, algumas vezes. Acho que essa é bem a sexta vez que eu estou dando essa disciplina. Então, aqui nessas turmas, para mim, são turmas que eu fui professor. De vocês são os de aluno. Nesse curso, eu acredito que eles vão seguir esse modelo. A pós-graduação em ensino de ciências, essa é a nossa sala. Eu vou apresentar ela já para vocês. E vocês vão ter uma sala, acredito eu, para cada disciplina. Então, no momento, quando eles fizerem a matrícula de vocês vão chegar aqui e vão ver somente uma disciplina, que é essa introdução a ambientes virtuais de aprendizagem. Quando matricularem vocês na segunda disciplina, vai continuar aparecendo a minha e a próxima. E assim vai indo. Então, cada disciplina, eu acredito que eles vão tratar como se fosse um curso separado. Caso alguém já fez algum curso do Instituto Federal, com alguma matrícula, como de vocês é com matrícula, eu acredito que não. Vocês vão conseguir achar também aqui outros cursos que vocês fizeram. Então, só para ficar claro. Entraram aqui no AVA, vocês vão vir na tela inicial, vocês vão vir aqui em meus cursos, é a forma mais rápida, e vão procurar a disciplina de vocês. E agora sim eu vou apresentar para vocês a nossa sala de aula da disciplina. Certo? Então, essa daqui é a nossa sala de aula. Introdução aos ambientes virtuais de aprendizagem, ou a sigla da disciplina, que é o IAVA. Tá bom? Primeira coisa, aqui na barra lateral tem a minha apresentação, né?
Você tem que colocar o meu e-mail, o meu Lattes e aqui alguns calendários. Aí, enquanto eu vou falando da disciplina, eu vou falando aqui também dos prazos, certo? Temos aqui a apresentação da disciplina, certo? Fala um pouquinho sobre o que é. Foi aquilo que eu já falei para vocês. A disciplina está dividida em 4 unidades, né? Uma carga horária total de 30 horas. E cada sessão, cada unidade dessa, vocês vão ter material de leitura, complementar, videoaulas e atividades, certo? Aqui eu falo um pouco mais sobre a disciplina, é aquilo que já está lá no plano de ensino, né? E aí, de fato, nós vamos para o que vocês vão achar aqui no nosso AVA, né? Primeiro eu tenho o quadro de avisos, né? Se precisar colocar algum aviso, vocês vão clicar aqui. E aqui vão ter os avisos do curso. Já tem o primeiro, né? Se eu precisar, eu vou adicionando tópicos aqui. Vocês vão ver, ó, um novo aviso publicado aqui embaixo, com alguma informação importante, certo? Aqui vocês têm o plano de ensino, que foi esse que eu apresentei para vocês há pouco tempo. Então, se vocês clicarem aqui, se vocês clicarem aqui no plano de ensino, vocês vão conseguir ver esse plano de ensino que eu falei. Essa chave de correção aqui é para os professores, certo? Para os tutores. O cronograma de encontros. Então, nós temos eu já vou falar sobre isso que é importante. Nossos encontros são nas segundas-feiras, das 19 às 21, horário de Boa Vista. No tempo do online, quando eu entrei no Instituto Federal, a gente estava na pandemia. Eu sofria muito com isso, porque eu estava no Rio Grande do Norte, lá é uma hora mais cedo, né? Mais tarde, perdão. Então, sempre se atentem, quem for de outro estado, para olhar o horário aqui em Boa Vista, né? Então, temos os encontros nas segundas, dia 12, 19, 24 e 26 e 2. E eu coloco uma hora de dúvidas, que aqui eu queria falar isso com vocês, todas as quartas-feiras, das 19 às 20. O que é esse horário de dúvida? Terminou essa aula de hoje, vocês vão assistir as videoaulas. Ficar com alguma dúvida, vocês podem anotar, tentar corrigir com o tutor. Se não sanarem a dúvida com os tutores, vocês podem entrar na quarta-feira, das 7 às 8. Não é uma aula onde todo mundo tem que ficar. Você diz, professor, tentei fazer a atividade e tal e fiquei com dúvida. Tem como o senhor me mostrar? Eu vou, faço a atividade, você sanou sua dúvida. Se não tiver nenhuma, você pode sair. Então, além das aulas na segunda, eu coloco um horário nas quartas-feiras para vocês conseguirem tirar dúvidas. Ou alguma ideia, algo que vocês queiram falar, esse horário é aberto. Vocês não são obrigados a entrar todo mundo e ficar a hora completa, certo? Então, seguindo, esse aqui é o nosso cronograma de aula. Aqui já tem o link para nossas aulas síncronas, eu quero falar sobre isso também. Esse link que nós estamos agora usando aqui para ter essa aula, ele também vai ser usado nas quartas-feiras para tirar dúvidas e nas aulas da segunda, certo? Eu coloquei esse link fixo, eu já agendei esse link até o final do curso. Exatamente para vocês não terem o problema de, mudou o link não deu certo. Então eu já deixei esse link agendado, vai ser o mesmo durante todo o curso. Que já é para facilitar a nossa vida. Tranquilo? Dúvidas, pessoal, aqui? Não? Podemos seguir? Perfeito. Em relação à disciplina, pessoal, eu vou falar aqui sobre os prazos. Eu sou muito flexível. Essa disciplina é muito importante para vocês, porque é ela que vai dar a confiança de vocês fazerem o resto das disciplinas, né? Vocês vão ver aqui como realizar um questionário, certo? Como é que vocês fazem o upload de uma tarefa? Como é que eu escrevo algo diretamente no AVA, quando o professor solicitar? Então, vocês vão aprender como fazer isso aqui. Eu sei que muita gente já está familiarizado com o AVA, mas algumas pessoas ainda não tiveram a experiência de usar, né? Então, a ideia é que nessa disciplina vocês, de fato, consigam fazer isso. Tendo isso em vista, essa primeira unidade, ela basicamente não tem o que avaliar.
Não que não tenham que avaliar, vocês têm que fazer todas as atividades, mas só em vocês fazerem a atividade, vocês já vão ganhar a nota da unidade 1. E eu vou falar sobre isso aqui já para vocês, tá bom? Então, essa aqui é a unidade 1. Primeira coisa que eu queria falar da unidade 1 é para vocês aprenderem os modos como o professor ele pode entregar material para os alunos, certo? O primeiro modo, que é o mais comum, é o professor disponibilizar algum PDF, que é como esse slide aqui que eu estava mostrando para vocês. O professor já disponibiliza o PDF para vocês. Quando ele disponibiliza o PDF, vocês vão ver esse símbolozinho aqui. Eu vou até dar um zoom, tentar dar um pouco mais de zoom. Vocês vão ver esse símbolozinho de um PDF. Então, esse é um modo do professor disponibilizar PDFs. É a maneira mais comum. O professor colocou uma apostila, colocou um material de aula, algo do gênero. Ele vai disponibilizar, vocês vão ver no AVA, deste modo aqui, certo? Cada unidade, esse é um padrão do curso, não é um padrão somente meu. Vocês têm aqui a área de materiais de leitura. Então, essa primeira aula tem só o material de leitura. Se o professor quiser disponibilizar algum material complementar, vai estar nessa área aqui chamada de material complementar. As videoaulas vão estar aqui na área de videoaulas e, por último, as atividades que eu quero falar com mais calma já para vocês, certo? Então, voltando, esse é o primeiro modo do professor disponibilizar materiais para a aula, né, que é através de PDFs diretamente. Então, se eu vim aqui e clicar nesse link, ó, ele já vai abrir o PDF diretamente. Essa é uma apostila qualquer, né? Não se preocupem com esses materiais aqui da primeira unidade, que o único que nós vamos usar de fato é esse primeiro aqui, que são os slides do curso. Esse material que eu coloquei aqui é uma apostila ensinando a usar Word, PowerPoint, Excel, esse tipo de coisa, que é para vocês verem como funciona. Então, não se preocupem que vocês têm que ler essa apostila toda, não. Aqui é só para exemplificar. A segunda maneira que os professores podem disponibilizar material é através de uma pastinha, que é como vocês estão vendo nesse símbolo aqui. Ó. Eu coloquei aqui um de materiais extras. Eu não coloquei o material diretamente como está aqui, onde você clica e já abre o PDF. Eu coloquei esse no formato de pasta. Por quê? Porque ao longo do curso vocês podem encontrar professores que vão dar o material no formato de PDF, outros que vão colocar uma pasta com tudo lá, e eu quero que vocês tenham contato com a maior gama de ferramentas possível do AVA nesse momento, para se acostumarem, né? Caso o professor disponibilize o material no formato de pasta, vocês vão clicar aqui na pasta e todos os arquivos vão estar aqui. Aqui é a mesma coisa, eu coloquei uma imagem, duas apostilas, 2 slides aleatórios, certo? Isso aqui não se preocupem que não tem nada a ver com a disciplina. É só para vocês conseguirem visualizar como que o professor ele pode disponibilizar o material de diferentes modos para vocês. Tudo isso que eu estou falando, por incrível que pareça, vocês já vão achar aqui, ó. Deixa eu voltar. Vocês já vão achar aqui nas videoaulas, né? Eu tenho essa videoaula sobre o Moodle. Essas aqui eu deixei, né, mais por curiosidade mesmo. Foi um curso que eu dei antes. Ele já está no YouTube, tá? Todas essas aulas estão no YouTube. Tem um canal meu lá só para isso. E se vocês quiserem ver como eram as aulas do pessoal, eles tirando dúvidas, vocês podem assistir aqui. Porém, eu tenho essa videoaula sobre o Moodle. Vou falar sobre ele já. Essa introdução, essa aula de hoje é que eu gravei, eu vou disponibilizar também aqui nessa área. E eu tenho uma aula somente sobre a parte de atividades e e-mail. Inclusive eu tenho a aula 2 e tenho ela atualizada, mostrando mais modos de fazer atividade no AVA, certo? Então tudo isso que eu estou falando aqui já tem videoaula no nosso Moodle, né? Aí uma dúvida comum, né? Tem hora que a gente fala AVA, tem hora que a gente fala Moodle. Só para vocês não se confundirem e não dar um nó na cabeça de vocês. O AVA é um ambiente virtual de aprendizagem, né? Ele é ou de aprendizado. Ele é um termo mais geral, que abrange qualquer ambiente virtual. Esse que nós estamos usando aqui, que o Instituto Federal optou por usar, ele é um Moodle, ele é um sistema grátis. Você pode baixar ele, configurar do jeito que você quiser. Você pode ter o seu Moodle.
Então, às vezes, vocês vão ver alguns professores falando, tá lá no Moodle. Outros estão falando, tá lá no Ava. No nosso caso aqui é a mesma coisa. O Ava que nós escolhemos para o nosso curso foi o Moodle, mas existem outros. Existe o Canvas, o Google Sala de Aula e diversos outros ambientes virtuais de aprendizagem. A gente tem um que é Blackboard também, que eu já usei uma vez. Então, nessa parte de videoaula, inclusive o link aqui da nossa primeira aula, que é a de hoje, que está acontecendo agora, já estava aqui o link. Vocês vão fazer o quê? Vão assistir essas aulas aqui, essas videoaulas, com bastante calma. Eu mostro passo a passo como realizar cada atividade que tem aqui. Então, vocês vendo o vídeo, vocês vão saber como realizar essas atividades, certo? E eu faço isso com um perfil de aluno. Então, acaba ficando mais simples, que é a mesma tela que vocês vão ver, certo? E, por último, as atividades aqui da unidade 1. Eu vou falar delas com bastante calma. Eu vou pedir que vocês não se assustem, porque aqui tem várias atividades, mas não se assustem. Qual é a ideia das atividades da unidade 1? Essas atividades, todas elas estão ilimitadas. O que quer dizer isso? Que vocês podem fazer essas atividades quantas vezes vocês quiserem. Além delas serem limitadas, eu não coloquei prazo final. Então, mesmo finalizando a minha disciplina, vocês podem voltar e fazer essas atividades de novo. Por quê, professor? Porque eu quero que vocês usem a unidade 1 como uma forma de ganhar confiança em realizar as atividades. Eu sei que muita gente já está acostumado com o Moodle, com o Ava, já fez curso, mas outras pessoas ainda não fizeram. Então, o professor pediu para eu fazer o upload de um arquivo, não lembro como é que faz, eu estou com medo de fazer e perder. Vocês voltam aqui, vocês vão poder fazer essas atividades, praticar esse processo de fazer um upload quantas vezes vocês quiserem. Então, apesar de ter muitas atividades aqui, elas são para vocês praticarem quantas vezes vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Só em vocês tentarem, vocês já vão ganhar a nota da primeira unidade cheia. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Isso, todas as nossas atividades serão pelo Ava, Júnior. Não vou passar nenhuma atividade fora do Ava. O que pode acontecer? Um professor pode passar uma ferramenta, pedir para você fazer alguma coisa, baixar o que você fez e submeter no Ava. Isso vai ficar ao critério do professor, tá bom? Então, por mais que a submissão seja feita no Ava, pode ser que alguns professores em algumas disciplinas peçam para vocês fazerem a atividade fora. Como normalmente é, você vai fazer, professor, eu quero fazer um seminário. Vocês vão precisar usar uma ferramenta como o PowerPoint, o seu grupo, para criar essa atividade, esse arquivo fora do Ava, e você vai simplesmente submeter no Ava. Porém, eu receberei todas as atividades pelo Ava, mesmo que vocês façam em uma outra ferramenta. Tá bom? Pronto, boa pergunta. Eu já vou começar a falar sobre isso, Sara. Sobre se são só para essas atividades ou para outras. Vou começar agora falando das duas principais, certo? A gente tem até 9 horas. Essas aulas já estão gravadas, então não se preocupem, eu vou gravar outras também para vocês. A primeira que eu quero que vocês façam é o fórum de apresentação, certo? É comum que os professores normalmente iniciem a disciplina com o fórum de apresentação. Qual é o símbolo do fórum, pessoal? É esse aqui, ó. Ele parece uma caixinha de conversa, certo? Você vai clicar nele. E aqui no fórum eu já coloco para vocês, eu vou fechar aqui, o que eu quero. Cada estudante deverá realizar uma postagem nesse fórum falando seu nome, cidade, estado, formação e relatando a sua experiência com EAD. O que espera do curso e citando, caso houver, quais habilidades e ferramentas vocês gostariam de aprender. Fiquem à vontade para fazer a postagem e comentar também nas postagens dos amigos. Lá no vídeo eu já mostro como é que faz isso, mas como é que eu crio. Você vai ver que ninguém postou nada porque vocês ainda não estão na turma. E eu também não postei, eu vou ter que postar o meu. Então, simplesmente você vem aqui em adicionar um tópico à discussão. Eu vou fazer o meu pela metade, depois eu termino, tá bom? Só para vocês verem o processo, passo a passo. Cliquei aqui, você vai colocar o assunto, a apresentação do professor Danilo.
E aqui a mensagem que você quer mandar para o grupo. Olá, vou colocar só a metade, viu, pessoal? Sou o professor Danilo e estou ansioso pelas aulas. Vou dizer só uma mensagem curta. Terminou, né? Você vai enviar essa mensagem ao fórum. E agora, ó, assim que vocês entrarem, vão ter aqui, vocês vão conseguir ver a minha apresentação, né? A minha mensagem. E a ideia é que cada um de vocês façam a apresentação de vocês. E aí vocês podem ver as mensagens das outras pessoas, ó. Você vai clicar na mensagem, vai ler o que a pessoa respondeu e você tem você consegue, ó, responder ela. Então, para que serve o fórum? Nos ambientes virtuais de aprendizagem, o fórum é uma maneira de vocês interagirem, né? De repente, nessa hora, todo mundo se apresentou, você foi ler lá, você descobriu que tem uma pessoa da sua cidade que também está fazendo a disciplina. Ou que ela tem a mesma ambição que você para o curso. Eu quero aprender isso desse curso para usar para fazer tal coisa. E aí a ideia é que vocês consigam interagir, como um fórum de discussão mesmo. Então, essa é a maneira mais simples, assim, uma das mais comuns dos professores avaliarem, certo? É obrigado que todos os professores façam fórum? Não. Cada professor ele tem a liberdade de montar quais ferramentas avaliativas eles vão usar. Porém, como eu falei, a ideia é que vocês conheçam o máximo dos tipos de ferramentas para que vocês consigam seguir, né? Caso o professor solicite um fórum, você saiba como utilizar. Então, esse aqui é o nosso primeiro, o fórum. Ele é o mais simples. Ele vai seguir esse modelo. E como é que o professor vai avaliar? Normalmente, o professor pode solicitar o quê? Para ter a nota, você tem que fazer pelo menos uma postagem no fórum, que é fazer isso que eu fiz. Colocar lá o tema, né, a mensagem e postar para as pessoas verem. Ou o professor pode avaliar não só pelo tema, mas também por você responder o comentário de alguém. Então, alguns professores podem dizer, ó, além de fazer a sua postagem, eu quero que você responda, sei lá, mais 2 postagens de algum colega seu. Então, o professor ele pode solicitar isso, certo? E aí vocês já sabem como fazer agora. Na videoaula eu também mostro isso passo a passo. Vocês vão conseguir realizar. Outros professores podem colocar o fórum não como uma forma de avaliação, mas como uma forma de interação. Então, vai depender. Por isso que é importante que no início de cada disciplina, né, o professor ele apresente para vocês o plano de ensino. Né, que aí no plano de ensino vocês vão ver como que ele vai avaliar vocês. Né? Se vai ser através somente do fórum, de um questionário, de uma tarefa. E aí, caso o professor não apresente, é sempre importante que vocês perguntem. Né? E aí entra no nosso segundo tópico, né? Nossa segunda forma de avaliação, que é o questionário. Esse aqui eu vou detalhar mais um pouco. E vai começar a responder a pergunta da Sara. Né? A questão de quantas vezes vocês podem realizar uma atividade vai depender do professor. Né? Essa minha primeira unidade, ela tem tentativas ilimitadas, certo? Essa é a minha primeira unidade. A parte da segunda muda um pouco na minha. Né? E a ideia das tentativas ilimitadas é exatamente para vocês conseguirem praticar. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês vão lá e vão conseguir praticar isso quantas vezes vocês quiserem. Porém, o professor ele pode limitar. Por exemplo, nós vamos ter um questionário na unidade 2 e na unidade 4. Esses questionários, eles vão ter 3 tentativas. Então, já não são tentativas ilimitadas. Algum professor, em algum momento, ele pode dar um questionário somente com uma única tentativa, do modo como é uma prova no presencial. Você tentou uma vez e acabou-se. Por isso que eu sempre encorajo vocês, a caso o professor não dizer como é que vai ser, ele não informar, antes de vocês tentarem, vocês perguntarem. Ó, professor, eu vi que o senhor vai fazer um questionário nessa unidade. Como é que vai ser a avaliação desse questionário? A gente vai ter mais de uma tentativa? Por quê? Além de você ter o professor poder dar mais de uma tentativa, ele pode também controlar como é que a nota vai ser feita. Por exemplo, eu posso dizer, ó, pessoal, vocês vão ter 3 tentativas
e a nota mais alta é a que vai valer. Então, por mais que você tire 0, 0 e 100, a sua nota vai ficar sendo 100. Mas o professor também tem a liberdade de definir que vai ser a média das 3 tentativas. Então, se eu tentei 3 vezes, tirei 100 em uma, 50 e 50, 50 e 60, por exemplo, vai dar 210, né, que é 100 mais 50 mais 60, dividido por 3, que é o número de tentativas, você ficaria com a média de 70. Apesar de em uma delas você ter tirado 100. Nas minhas, eu já adianto para vocês ficarem tranquilos, sempre é a nota mais alta. Então, se vocês tiverem 3 tentativas e tirarem 100, por mais que nas outras vocês tirem 0, a nota que vai ficar é a nota máxima. Porém, alguns professores podem optar por outros tipos de avaliação, tá bom? Por isso que eu sempre digo, pessoal, começou a disciplina, o professor disse que vai ter um questionário, antes de começar a responder o questionário, confira com o professor quantas tentativas você tem, né, para não acabar não gastando a sua única tentativa e tendo que pedir para o professor para ver se ele reabre, esse tipo de coisa, certo? Então, já tem vídeo meu respondendo o questionário, mas eu vou responder ele aqui de novo com vocês agora, porque eu acho que é uma ferramenta que os professores usam bastante, tá bom? Para isso, eu vou mudar aqui o meu papel, no de vocês não tem essa opção. Eu vou entrar com o estudante, então aqui eu estou vendo a minha sala do mesmo jeito que vocês veem. Né? Aqui eu não estou com papel de professor, aqui eu estou com papel de estudante. E como é que funciona? Eu vou responder aqui o questionário com vocês, porque tem mais algumas coisas que eu quero falar do questionário, tá bom? Ó, vou clicar aqui no questionário. Como aqui são tentativas ilimitadas, o bom é que vocês podem fazer isso que eu estou fazendo, assim que vocês ganharem acesso ao AVA, quantas vezes vocês quiserem. Ficou com dúvida no questionário, volta e responde de novo. Ficou com dúvida, volta e responde de novo. Porque eu vou dar a pontuação cheia para quem fez, independente do que você mandou. A unidade 1, vocês tentando fazer tudo, vocês já têm os 25 pontos dessa unidade. Que é para vocês ficarem tranquilos. A ideia é que vocês pratiquem. Então, cliquei aqui no questionário. Vocês vão ver o quê? Que o questionário está a fazer, não tem nenhuma nota ainda. Ó. Ixi, eu coloquei ele para abrir em fevereiro, foi? E... deixa eu voltar aqui, deixa eu alterar que eu coloquei a data errada. Abri ele, já vamos responder ele agora. Já vou responder esse primeiro questionário aqui com vocês. Responder neste exato momento. Opa. Vamos lá, responder o questionário. Então, quando vocês entram no questionário, vocês têm aqui, ó, tentativa do questionário. Como esse não tem tentativas, vocês podem só ir clicando. E aqui eu já adianto, ó, que o método de avaliação é a nota mais alta. Se fosse a média, o próprio AVA também lhe informaria. E assim como o número de tentativas, certo? Então, vocês vão chegar no questionário e vai ter esse botãozinho aqui, ó, tentativa do questionário. Eu vou clicar nele e a gente vai começar a responder esse questionário, tá bom? Ó. Essa aqui é a tela. Quando você entra no questionário, você tem aqui, ó, quantas questões são? Essa aqui são 8 questões, ó. Você pode finalizar a tentativa a qualquer hora. E aqui você vai ter como você está indo, certo? E o que é que eu quero falar sobre isso? Não confiem muito em achar que a sua questão 1 é a questão 1 do colega. Por quê? O professor, na hora de criar o questionário, ele pode embaralhar as questões. Então, por mais que eu e o meu colega estejamos fazendo na mesma hora, a ordem das questões pode mudar. Tá bom? Então, não confiem que a minha questão 1 vai ser a questão 1 de todo mundo. Pode ser que para cada um a ordem das questões altere. O professor tem a opção de colocar isso. A segunda coisa que eu quero falar é que o AVA ele tem a opção de você ter algumas questões que são respondidas na mesma hora,
finalizou a tentativa, o professor já pode lhe mostrar se você acertou ou errou a questão. Né? E qual era a resposta certa? Ele pode dar essa colher de chá. Ou ele pode simplesmente não dizer. Eu terminei a tentativa, eu tenho que esperar o professor corrigir, aí sim eu vejo a minha nota. Porém, alguns professores, nos meus questionários, eu já adianto que assim que vocês terminarem a tentativa, ele já vai dizer o que está certo e o que está errado. Eu coloquei isso exatamente para vocês verem funcionando em todos os meus questionários, mas isso não é garantia que vai funcionar assim para todos os professores, tá bom, pessoal? Tem aqui dúvidas, pessoal? Não, a prova final acho que eu vou até ocultar, não se preocupem com isso não. A prova final só vou liberar depois que vocês terminarem a disciplina, né? Então, vamos começar a responder aqui. Aqui eu tenho uma pergunta bem simples. Quanto é 7.3 mais 9? Então, eu vou ter aqui 16.3. Certo? Vou colocar aqui um número. Esse aqui é um tipo de pergunta que nós chamamos de pergunta curta. A sua resposta vai ser um número, uma sigla, algo do gênero. Então, eu coloquei essa questão para vocês verem que vocês podem ter questionários com perguntas desse tipo, de resposta curta, certo? Esse segundo tipo de questão é uma questão que nós chamamos de questão aberta. Quando o professor coloca uma questão desse tipo, questão aberta, o AVA ele não consegue corrigir automaticamente. Porque como é que você corrige algo automaticamente? Como uma prova objetiva. Então é muito comum os professores usarem provas objetivas, porque são 100, 150 alunos, e às vezes ele teria que corrigir 150 questões. Digamos que ele botou 3 perguntas abertas, e nós temos 150 alunos, o professor teria que corrigir 450 respostas para dar a nota. Mas alguns professores podem optar sim por fazer questionários onde você vai ter esse tipo de questão aqui, que são questões abertas. Fale sobre você, aí você vai discorrer, né? Sou Danilo e tarará, tarará. E aí ele vai perguntar o tema dele, né? Ele vai pedir para você falar sobre algo e você vai responder. Nos meus, eu já adianto para vocês, não tem questões abertas. Então, nos questionários da minha disciplina, terminou o questionário, você já vai saber a nota que você tirou na sua tentativa. Porém, eu coloquei essa questão aqui, que é para que vocês saibam que existe essa opção e que alguns professores eles podem pedir. Tá bom? Terminou de responder, próxima questão. Então, aqui temos um outro tipo de questão, que é uma questão que nós chamamos de associação, né? Que é de áudio completar. Você tem, ó, olá, meu nome é. Aí você tem 3 opções para escolher. Danilo, hoje teremos uma aula sobre o SWAP e o AVA. Então aqui é uma de completar. O professor ele pode passar esse tipo de questão também. São questões simples. Essa daqui também é uma questão que ela pode ser corrigida automaticamente. Inclusive aqui tem algumas perguntas que eu coloquei errado de propósito para vocês verem como é que é quando vocês erram. A questão mais comum de todas, né, que é a de múltipla escolha, que vocês já estão habituados, né, que eles vão ver como é que está indo. Ó, selecione a alternativa que contém a resposta correta. Coloquei correta entre aspas aqui. Escolhi a opção, vamos seguindo. Em que ano estamos? Outro tipo de pergunta, onde você tem uma resposta curta. Acho que essa aqui eu coloquei errado. Vou colocar aqui 2026. A resposta não é essa, né? De propósito. Qual a sigla da nossa instituição? Um exemplo de pergunta de resposta curta, onde você pode colocar texto, né? Algumas são com números, outras são com texto. Isso aqui vai ficar a critério do professor. Próxima pergunta. Né? Você é aluno do IFRR? Questões de verdadeiro ou falso, muito comuns também os professores usarem esse tipo de questão, exatamente por você poder corrigir automaticamente. E por último, uma pergunta de associação, né? Associe os animais a seguir com seus habitats naturais. O leão na terra, a águia é no ar e o peixe
é na água. Porém, eu vou inverter aqui de propósito. Eu vou deixar a águia na água e o peixe no ar, só para a gente ver uma coisa. Deixa eu ver se eu respondi a um. Respondi. Acho que é com vírgula, eu coloquei pontos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto. E aí vamos finalizar a tentativa. Por que eu coloquei algumas erradas? Para vocês verem como é que acontece quando o professor ele habilita essa opção de, ao final da tentativa, você conseguir ter um resumo, né, de como foi a sua tentativa. Então, eu vou finalizar. E aqui ele está mostrando que todas as respostas são salvas. Por que isso? Porque de repente você finalizou sem querer e esqueceu duas questões em branco. Então, antes de finalizar, o AVA vai lhe dar essa opção de você ver se você de fato respondeu tudo, se não está faltando nada. Ah, não, respondi tudo, está tudo ok. Envia tudo e termina. Ah, não, esqueci alguma. Você pode retornar a tentativa. Ele lhe dá essa opção. Né? Ah, não, está tudo certo. Vou enviar aqui e terminar. Ele vai dar a opção, né, que você pode tentar. E olha aqui o que aconteceu. Eu coloquei nesse questionário para vocês verem o que está correto e o que não está correto. Então aqui eu já consigo ver que eu acertei o Vzinho. Então é uma questão que eu coloquei certo. Essa daqui é uma questão que está em cinza. Por quê? Porque ela é uma questão aberta. Né? O professor, o AVA não tem como corrigir uma questão aberta. Ele não tem como ler o seu texto e saber se o que você escreveu está correto. Por isso que muitos professores não usam esse tipo de questão em turmas tão grandes quanto essa de 150 alunos. Né? Essa outra questão, acertei. Ó, tá tudo, o V tudo bonitinho, tudo verdinho. Aqui também, acertei, na 4. A 5 eu errei. O ano era 2021. Lembra que eu disse que eu tinha colocado errado de propósito? Que é para vocês verem como acontece. Aqui eu configurei para o AVA dar a resposta correta. Então, quando você erra, ele mostra a resposta correta. Porém, isso foi uma configuração que eu fiz, pessoal. Pode ser que alguns professores não optem por isso. Então, alguns podem nem dizer se você acertou e errou, outros podem até dizer que você errou, mas podem não dar a resposta correta. Né? Por isso que eu quis responder esse questionário com vocês agora, para vocês verem como é que funciona. Que o AVA tem todas essas configurações, né? O nosso Moodle, e aí vai depender do professor como ele vai configurar. Por isso que eu acho importante que vocês perguntem sempre. Vai ter um questionário, professor, são quantas tentativas? Vai ser a maior nota? Quando a gente erra, o AVA já vai corrigir automaticamente? Façam essas perguntas, tirem essas dúvidas, para facilitar para vocês. Né? A resposta IFRR estava correta, o do aluno também estava correto, e aqui eu coloquei uma parcial. Ó. Ele deixou amarelinho, por quê? Porque eu acertei uma de 3. Então ainda tiraria uma certa nota, né? Aqui ele disse que eu atingi 0,67 de 2 pontos, que era o total. Vi tudo que eu errei e acertei, terminar a revisão. E aí ele já vai me dizer, ó, né, minha nota. Aqui a nota está 0 ainda, porque tem uma questão que era para corrigir. Lembra a questão aberta? Fale sobre você. Então o AVA só pode dar a nota depois que o professor corrigir essa questão. Mas no nosso caso, não se preocupem. Só em vocês tentarem, vocês já vão ganhar a nota completa dessa unidade. Tá bom, pessoal? Vocês vão ganhar a nota completa, independente do que vocês responderem. Então, usem essa unidade 1 para praticar quantas vezes vocês quiserem, até ficarem confortáveis com as ferramentas. Tá bom? Aqui já tem uma tentativa, ele mostrou a tentativa 1. Como aqui a tentativa é ilimitada, você pode fazer o quê? Realizar uma nova tentativa. E aí ele vai voltar para aquela tela de novo e você vai poder tentar novamente. Como nos meus questionários, depois da unidade 1, nós temos 3 tentativas, vocês podem fazer isso. Vocês podem responder uma vez, viu o que errou, a nota, tenta de novo para ver se aumenta a nota. Entenderam? Por isso que eu coloquei 3 tentativas, porque a ideia na minha disciplina é realmente facilitar. Essa aqui eu não vou responder, não. Vamos voltar aqui para o curso. Até aqui, pessoal, dúvidas? Deixa eu voltar aqui para o curso e abrir aqui o chat.
João Vitor, eu não sei se tem lista de frequência não, mas não se preocupem que eu vou dizer para dar presença para todo mundo. Como é a primeira aula, tem aqueles imprevistos, eu vou dizer para ninguém dar falta para ninguém não, para deixar completo aí. Pessoal, nessa primeira parte, alguma dúvida? Não? Ainda temos mais 15 minutos aqui, eu vou conseguir falar sobre mais 2 tipos de atividade, tá bom? Mas aquilo que eu falei, não se preocupem, assim que vocês tiverem o acesso ao AVA, todas essas coisas que eu estou falando aqui, elas já estão nessas primeiras videoaulas da unidade 1, viu, pessoal? Então, se vocês assistirem a aula de ambientação, a aula de introdução e essas 2 aulas aqui, ó, sobre atividades e-mail, principalmente essa atividades atualizada, eu mostro respondendo todas essas atividades. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, além de estar sendo gravado agora, já tem videoaula sobre os outros tipos de atividade, tá bom? Não se preocupem. O segundo tipo de atividade mais comum, que é o último que eu quero mostrar hoje, são essas 2 aqui, ó. Uma tarefa com upload de arquivo e uma tarefa sem upload de arquivo. O que é isso? É muito comum que depois do professor fazer um questionário, né, ele possa optar por uma tarefa onde você vai ter que escrever alguma coisa, tirar uma foto, ou fazer um arquivo no Word, salvar como PDF. Você vai ter que gerar algum arquivo e vai ter que subir este arquivo para o AVA, né? E aí, por isso que eu tenho essa atividade aqui, ó, que é a tarefa com o upload de arquivo. Então, você vai clicar nela para responder. Você vai ter uma tela exatamente igual a essa. E aqui é uma coisa que eu queria falar para vocês. Aqui vai ter a data de abertura e, neste caso, como essa atividade não tem data para finalizar, não tem a data limite. Porém, em algumas disciplinas, o professor ele pode optar por dizer, ó, pessoal, vocês vão ter uma semana para fazer a atividade. E aí sim, vocês vão ter que fazer dentro do prazo. Neste caso, como ela é aberta indefinidamente, vocês não têm a data de fechamento, mas é uma coisa que vocês têm que se atentar bastante. Se o professor ele vai colocar prazo, para vocês não perderem os prazos das atividades. Ele pode dizer, ó, vocês vão ter 3 dias para fazer, então anotem, coloquem no Google Calendário. Eu vou mostrar algumas ferramentas para ajudar a organizar isso, né, na unidade 3. Então não se preocupem que eu vou mostrar essas ferramentas, mas se atentem. A outra coisa que eu queria mostrar sobre esse tipo de tarefa é o quê? Que o professor ele pode colocar a descrição da tarefa aqui, ó. Neste tipo de tarefa, você terá que realizar o upload de um arquivo do seu computador, até escrevi errado, ou celular para o AVA. Neste caso, eu já coloquei a descrição da tarefa aqui. Porém, alguns professores eles podem colocar a descrição da tarefa em um arquivo. Aqui eu coloquei um arquivo para visualização. Esse arquivo não tem nada. Mas por que eu coloquei? Porque alguns professores eles fazem a descrição da atividade em um arquivo PDF e colocam no AVA. Então, na hora que vocês entrarem aqui na atividade, vocês não iam ver essa descrição do que vocês têm que fazer. Vocês iam ver somente que tem um arquivo. E aí vocês teriam que baixar o arquivo e ler o que o professor quer. Por isso que eu coloquei esse arquivo para visualização aqui. Alguns professores podem optar por dar a descrição da atividade diretamente no nosso AVA, e outros podem optar por deixar a descrição da atividade em um arquivo. E aí, às vezes, você vai dizer, eu entrei na atividade e não vi o que era para fazer. Porque você tem que ver se o professor não disponibilizou nenhum arquivo com as instruções. Aqui eu coloquei os 2, tanto a descrição no AVA quanto o arquivo, que é para vocês ficarem atentos que existe essa opção. Aí, o professor colocou só o arquivo, como é que eu faço? Você vem aqui, clica no arquivo, e ele vai baixar o arquivo para o seu computador. E aí você vai ter aqui o arquivo, certo? Deixa eu ver se está gravando ainda, que deu um aviso aqui para mim. Pronto. É um arquivo que não tem nada, somente para visualização. Baixei o arquivo, já sei o que eu tenho que fazer. Como é que eu faço o envio? Clica aqui em adicionar envio, ele já vai dizer que nenhum envio foi feito ainda, não tem nota, não tem nada. Você vai clicar aqui em adicionar um envio, né? E aqui você tem a opção de você procurar o arquivo no seu computador ou arrastar um arquivo que já existe. Como é que eu procuro, professor? Só clicar aqui nessa área,
Aí ele já vem para essa opção aqui de enviar um arquivo. Você clica aqui em escolher arquivo. Ele vai abrir, ó, o seu computador. Você vai poder navegar no seu computador, procurar onde está a sua atividade. Eu vou colocar esse aqui mesmo e abrir. Não se preocupem, tudo isso que eu estou fazendo já está gravado em videoaula. Além de estar agora, eu tenho videoaula do passo a passo disso aqui, certo? Escolhi o arquivo no meu computador que eu quero enviar para o professor e enviei. Ele vai mostrar o arquivo aqui. Quer dizer que eu já coloquei o que o professor pediu, o que eu criei, pode ser um PDF, pode ser um PowerPoint, pode ser que o professor tenha pedido para você gravar um vídeo falando alguma coisa, um seminário, um áudio explicando. Então o professor pode pedir qualquer arquivo. E aí você vai fazer o quê? Salvar a mudança. Assim que você faz isso, ó, o próprio Ava já vai dizer, ó, você já tem algo que foi enviado, viu? Tá só esperando a nota porque o professor não avaliou ainda. E o que você mandou está aqui, que é para você ter certeza que mandou o arquivo certo. Inclusive, o professor pode realizar comentários, né? E como essas tarefas elas ficam abertas até o final do prazo, você pode tanto editar o envio para mudar o arquivo, mudar alguma coisa, como você pode remover e refazer essa atividade, quantas vezes for necessário, certo? Então, vocês podem tentar fazer esse upload, praticar quantas vezes vocês quiserem. Todas as atividades da unidade 1 têm o foco de vocês tentarem fazer quantas vezes vocês acharem necessário. Tá bom? E aí vocês podem editar, remover, refazer. Normalmente vocês conseguem fazer o upload de arquivo até finalizar o prazo. Como essa aqui não tem prazo, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Pronto, a Luana disse que ela precisa acompanhar os estudantes que comparecem às aulas síncronas. Eu não sei como é feita a chamada, né? Júlio, você pode subir qualquer arquivo, na verdade. Pode ser um arquivo em branco, qualquer coisa que tenha no seu computador. Inclusive, se você quiser, você pode baixar até o plano de ensino e subir também, né? Ô, Júnior, já falei sobre a prova final. Eu vou ocultar essa prova final, que ela não é para aparecer para vocês ainda. E eu só vou reabrir ela quando chegar no prazo, certo? Então vocês não vão ver a prova final agora. Então, essa aqui é o tipo de tarefa que nós chamamos de tarefa com upload de arquivo. Porém, eu queria mostrar mais uma, que é a última. Prometo, eu libero vocês. Que essa aqui é mais simples, por isso que eu deixei ela por último. Do mesmo jeito que o professor ele pode pedir para você realizar uma tarefa onde você tem que subir um arquivo do seu computador, ele pode fazer uma como essa aqui, ó, que é uma tarefa sem upload de arquivo. E o que é que você precisa fazer? Aqui é a mesma coisa, você vai ver que não muda nada, ó. Tem o texto. Nessa atividade, vocês podem escrever qualquer texto diretamente no Ava. A ideia é usá-la para praticar quantas vezes acharem necessário. A mesma coisa do outro. A única diferença é que quando você clicar aqui em adicionar envio, no lugar de ter aquele arquivozinho para você, aquela área que a gente clicou para escolher o arquivo, aqui você pode escrever o seu texto diretamente no Ava. Por que eu mostrei essas duas opções? Alguns professores podem optar por fazer questionários, outros por fazerem tarefas, e essas tarefas alguns podem pedir para vocês criarem algum arquivo e submeter para eles avaliarem, ou alguns podem fazer, por exemplo, uma pergunta onde você tem que escrever a resposta diretamente no Ava, que é o caso dessa atividade, onde vocês vão poder escrever aqui qualquer texto, o que você quiser, o que você vier na mente. Se quiser só bater no teclado, você bate, não tem problema. E aí vocês vão clicar em salvar mudanças. E aí, ó, vai ser do mesmo jeito. Quer dizer que você já realizou a atividade e você ainda consegue ver o texto que você digitou. Certo? Esses aqui são os 3 tipos. Na verdade, com o fórum que eu falei primeiro, seriam os 4 tipos mais comuns de avaliação. Eles podem avaliar pedindo para vocês fazerem postagens em fóruns ou para vocês fazerem questionários, que é muito comum, tá bom? E essas tarefas, que é você fazer o upload de arquivo ou você escrever o seu texto diretamente na tarefa. Não se preocupem, como eu falei, essas atividades vão ficar abertas direto.
para vocês fazerem quantas vezes vocês acharem necessárias para ganhar confiança. Na aula de segunda, antes de entrar no assunto de EAD, eu vou falar um pouco também sobre o glossário e as UX, né? Como já está chegando no final da nossa aula, não se preocupem, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, né? Esse vídeo aqui, ó, vou mostrar para vocês, é o vídeo Atividades Atualizadas. Eu já falo de todos esses tipos, porém eu quero usar a aula de segunda também para falar um pouco sobre o glossário, o wiki e as pesquisas, tá bom? São outros modos de se avaliar. Então, antes de iniciar o nosso assunto da semana 2, aqui eu vou iniciar também, eu vou falar também sobre outros tipos de atividade. A unidade 2, 3, 4, e eu vou ocultar agora aqui a prova final, para vocês não verem por enquanto, eu vou abrir essas atividades, essas unidades, no final do módulo 1. Por quê? Quando nós formos iniciar a unidade 2, deixa eu só fechar aqui para vocês não se confundirem. Vou ocultar aqui a prova final. Não vai aparecer para vocês. Pronto. Na unidade 2, 3 e 4 já tem atividades, tá bom, pessoal? Porém, antes de eu liberar, eu quero que vocês primeiro pratiquem a unidade 1. Por quê? Na unidade 2, o questionário ele tem 3 tentativas. Então, se por um acaso alguém confundiu e foi brincar lá e acabou perdendo, respondendo as 3 e ficando com uma nota baixa, eu teria que mudar a atividade, abrir para uma quarta tentativa. Então, para evitar que vocês façam, respondam antes da hora, antes de verem as aulas, a unidade 2 ela vai ficar oculta até segunda-feira, né? Vocês vão ter essa semana e caso vocês demorem a ganhar acesso ao AVA, eu vou estender esse prazo, vou falar com a coordenação para estender o prazo. Assim que vocês praticarem a unidade 1, ficarem à vontade, então provavelmente na segunda eu vou liberar as outras unidades. Então vocês vão passar a ver a unidade 2, 3 e 4. Só não vão ver a prova final. Esse aí só vai ver quem realmente ficar em recuperação. E eu espero que ninguém fique, tá bom? Então, assim que vocês ganharem acesso ao AVA, venham na nossa sala, assistam os vídeos com calma e pratiquem. Respondam o fórum, respondam os questionários, façam o upload de arquivo, façam tarefas sem upload, criem entradas no glossário, que já tem esse vídeo aqui, ó, aula 2 atualizadas, atividades atualizadas. Para vocês verem que eu faço isso passo a passo com vocês. Do jeito que eu fiz aqui hoje, nesses vídeos eu já respondo passo a passo. Isso. Então vocês podem ir vendo o vídeo com calma e tentando fazer. Não se acanhem. A unidade 1 é para praticar. Podem escrever o que vocês quiserem, não se preocupem com a avaliação. Só em fazer vocês já vão ganhar a nota. Tá bom, pessoal? Então, a ideia da aula de hoje era essa. Deixa eu até parar aqui o compartilhamento. Como eu falei, eu já vou adiantar de novo. Eu tendo a falar um pouco rápido, né? Eu sou um pouquinho acelerado, então se por um acaso durante as aulas eu estiver falando um pouco rápido, vocês, professor, vá mais devagar. Mas todas essas aulas já estão gravadas, tá bom? Então vocês podem assistir. Por que que eu optei por colocar essas aulas no YouTube, pessoal? Elas estão no YouTube, que é para... Caso vocês não tenham acesso ao AVA, vocês já podem entrar lá no canal e ficar vendo, assistindo essas aulas para adiantar, tá bom? Então a ideia era essa. Espero que vocês tenham gostado. Os tutores vão falar com vocês em relação à presença, que aí eu não tenho controle de como é que ela funciona. E aí, se tiverem dúvidas, na quarta-feira, das 7 às 8, no horário de Boa Vista, não se confundam, eu vou ficar essa hora online para vocês entrarem, perguntarem alguma coisa e podem sair depois. Vocês não são obrigados a participar da aula toda, é somente para tirar dúvidas mesmo. Assim que terminar, eu vou dar o tratamentozinho aqui do vídeo, ver se o áudio tá bom, aí eu subo para o YouTube, coloco o link no AVA e eu mando também no grupo dos tutores para eles divulgarem para vocês o link desse nosso primeiro encontro, tá bom, pessoal? Então... tenham todos uma boa noite e se tiverem dúvida, fiquem à vontade. Espero que todos gostem do curso, que se formem e usem isso para ir cada vez mais longe. Mestrados, doutorados, concursos. É isso aí, pessoal. Tenham uma boa noite. Vou aproveitar aqui e parar a gravação.